Terminei meu cafezinho preto passado, meu cafezão. E são 5h15 da manhã e eu vou sair para correr. Sailors passing on the street, are you ready for peace? Ships are filling up fast, are you ready for ease? Forget bad memories and leave those hurting knees behind. Birds are filling up the sky, are you willing to try? Right. Sing along as they hum and be fulfilled. Many more will come, many more under the sun. Pack your finest suit. We will keep it steady. We will be the confetti. If we fail, we just reboot. Grass is greener on this side. Are you ready for new? New beginnings, new pride. Let your spirit. E gente, eu tô aqui tomando uma vitamina verde pós-corrida. Aqui tem um maço bem grande de espinafre, um pouquinho de manga congelada, meia banana fresca e um pouquinho de proteína em pó vegana, sabor baunilha e 500 ml de água. Aí eu bati tudo até ficar assim, essa delicinha verde. Maravilhosa. Eu corri mais ou menos 1 hora, só que eu parei de vez em quando pra filmar um pouquinho, porque a paisagem tá muito, muito linda. Essa época aqui é muito, muito gostoso, porque os dias são longos e hoje de manhã, por exemplo, eu acordei às 5 horas, tomei meu cafezinho preto passado, saí pra correr, voltei, tomei banho, fiz a minha vitamina verde e ainda não são nem 7 horas da manhã, acho que são 6h40, se eu não me engano. Então dá pra fazer muita coisa antes do dia começar. E eu vou fazer um porre de forno agora, que é uma receita que eu já faço há vários anos, eu faço muito aqui em casa, pra comer de café da manhã, às vezes até mesmo de lanchinho, e eu acho que eu já vou comer um pedaço daí depois. E aí o restante eu guardo na geladeira pra comer nos próximos dias de café da manhã, que é a minha intenção, porque eu não gosto de todo dia acordar e ter que preparar uma coisa pro café da manhã, eu gosto de ter sempre algumas coisas já pronto. Então esse porre de forno, ele é perfeito. Então eu vou lá pra cozinha agora preparar esse porre de forno. E primeiro aqui eu pré-aqueço o forno em 180 graus. Depois aqui eu tenho 2 bananas bem maduras e eu já vou amassar elas dentro da travessa que eu vou levar ao forno. Então eu já faço tudo dentro dessa travessa aqui e não precisa sujar nada de louça extra. Eu uso bananas bem maduras para adoçar naturalmente e não precisar acrescentar muito açúcar. Depois que eu amassei as bananas, eu acrescento 2 colheres de sopa de açúcar mascavo. Você pode usar qualquer açúcar aqui, ou se você quiser também pode fazer sem nada de açúcar. Pasta de amendoim, que é opcional. Eu gosto de acrescentar porque a pasta de amendoim tem uma quantidade bem boa de proteína e também gordura boa. Então, deixa esse mingau de aveia mais completinho. Depois eu vou acrescentar 2 xícaras de aveia em flocos, 1/4 de xícara de coco ralado sem açúcar, chia ou linhaça. Se você não tiver chia ou linhaça, não precisa acrescentar, não é obrigatório. Fermento químico e 2 xícaras rasas de leite vegetal ou água. Eu já fiz várias vezes esse mingau de aveia aqui utilizando só água e dá certinho também. E aí você mistura bem misturadinho até todos os ingredientes estarem incorporados e no final acrescento morangos frescos. Se você não tem morangos, você pode acrescentar, por exemplo, maçã, 2 maçãs cortadas em pedaços pequenos
E no final aqui eu vou acrescentar chocolate em barra, 90% cacau. Isso daqui é totalmente opcional, mas eu queria fazer um mingau de aveia mais estilo prestígio. E agora é só levar ao forno por 30 minutos em 180 graus. Ele não vai crescer, não é um bolo, e ele fica bem úmido, como se fosse um mingau mesmo, e é assim mesmo. No final aqui eu só acrescentei mais um pouquinho de coco ralado por cima, mas também é totalmente opcional. E você pode comer esse mingau de aveia aqui tanto frio como quente. Eu divido ele em 4 porções, 4 cafés da manhã. Aí cada café da manhã vai ter meia xícara de aveia, meia banana e fica uma refeição bem completa. Eu tô acrescentando um pouquinho de iogurte de soja aqui que eu tinha comprado alguns dias atrás, mas também é opcional, fica gostoso, eu recomendo. E um pouquinho mais de morangos frescos por cima. Depois que ele esfria, ele fica um pouquinho mais sequinho. E o que eu gosto de fazer é aquecer ele no micro-ondas nos dias seguintes quando eu vou comer. E eu guardo ele assim dentro da própria travessa que eu assei para comer nos próximos dias de café da manhã. Eu só coloco a tampa e levo à geladeira. Uma delícia, gente. Ficou muito, muito bom mesmo. Não tô exagerando. Eu adorei isso daqui. Essa combinação de morango com coco ralado ficou maravilhoso, gente, maravilhoso mesmo. E outra coisa que eu gosto muito de usar é maçã. Ao invés de morangos, né, eu utilizo maçã. Agora é época de morangos aqui, então, por isso que eu usei morangos. Eles estão bem baratos e bem gostosos. Mas aí quando eu faço de maçã, eu gosto de colocar bastante canela e um pouquinho de açúcar mascavo, vai ficar parecendo assim torta de maçã. E fica maravilhoso. E eu como ele tanto quente como frio. Essa parte de colocar o iogurte de soja não é sempre que eu coloco, é só por acaso que eu tinha mesmo iogurte de soja em casa. Senão eu como ele assim, purinho mesmo, como se fosse um bolo. Às vezes eu coloco num bol assim, coloco um pouquinho de leite, como junto, leite de soja, leite de coco que eu tiver em casa. Às vezes eu coloco um pouquinho de pasta de amendoim também por cima, fica muito bom. E super recomendo, façam. Depois me conte aqui embaixo se vocês gostaram. Vale muito a pena fazer. Tô indo preparar o almoço e eu vou fazer um refogado de feijão branco. E eu vou utilizar feijão branco de lata. Esse feijão aqui ele é só em conserva, em água e sal. Daí eu escorro bem o líquido e utilizo só os grãos. Daí eu também vou usar alho, berinjela, pimentão verde, couve, espinafre que eu colhi da horta. E aí eu vou cozinhar essa couve-flor aqui no vapor para comer junto com um arroz que eu já tenho na geladeira. A couve-flor eu cozinho nessa cestinha aqui de cozinhar no vapor. Eu tenho essa cestinha lá no meu blog. Aqui embaixo na descrição do vídeo tem um link onde diz alguns utensílios que eu utilizo. Então se você quiser dar uma olhadinha nessa cestinha, é só clicar no link. Eu só coloco aqui, deixo cozinhar por em média 10 minutinhos, checo se tá macio e aí prontinho. Eu não tempero, eu como ela assim mesmo. Agora para fazer o refogadinho, eu primeiro aqui vou dourar os dentes de alho. Eu acabei acrescentando só 3 dentes de alho. Eu douro em azeite de oliva. Depois eu acrescento a berinjela cortada em pedaços bem pequenos e o sal. E aí eu dou uma mexida, eu mantenho o fogo em alto aqui e não acrescento água. Aí eu vou colocar a tampa e deixar isso daqui refogar por mais ou menos uns 5 minutos, mexendo de vez em quando para que não queime. Passados 5 minutos, a berinjela tá assim bem douradinha e macia, aí eu acrescento o pimentão verde, dou uma mexidinha. Depois eu acrescento o feijão branco, que eu escorri o líquido e lavei em água corrente os grãos. Um pouquinho de extrato de tomate concentrado, 2 colheres de sopa mais ou menos, e água, o suficiente assim para mais ou menos cobrir tudo. Aí eu misturo bem, coloco a tampa, deixo isso aqui refogar por em média uns 3 minutinhos, só o suficiente mesmo para o molho dar uma engrossada. Geralmente quando eu faço esses refogadinhos eu uso pimentão vermelho, porque é o meu preferido, mas nesse dia eu tinha um pimentão verde na geladeira que precisava ser usado, então eu usei ele mesmo. Aí no final eu acrescento espinafre e couve, que eu cortei em pedaços bem pequenos, da minha horta. Aí eu só misturo e prontinho, só isso mesmo. Você também pode acrescentar cebolinha aqui se você quiser, salsinha. Eu vou acrescentar salsinha na hora de servir, por isso que eu não acrescentei aqui.
Agora que eu tenho arroz integral que eu já tinha pronto, cozido na geladeira, e eu peguei a metade da couve-flor, cortei em pedaços menores e vou misturar nesse arroz. Aqui em casa a gente come muita couve-flor e brócolis, então eu coloco bastante mesmo para deixar o prato bem volumoso. E eu gosto de misturar assim no arroz, porque eu acho que fica mais gostoso de comer. E aí eu vou acrescentar uma porção desse refogadinho aqui por cima e no final eu acrescento um pouquinho de iogurte soja, eu acho que fica gostoso, e salsinha. E esse foi o meu almoço. Eu comi mais ou menos a metade do refogadinho, seria mais ou menos meia xícara de feijão branco. Então tem uma quantidade bem boa de proteína, muita fibra, muita vitamina. Foi um almoço super completo. E sobrou o suficiente pro dia seguinte. Eu tava na horta há algum tempinho atrás e eu colhi bastante alface, couve, espinafre, o que mais? E algumas folhas de mostarda. Choveu muito, mas muito mesmo nos últimos dias e a horta tá ficando lindona, gente, porque tava muito seco. A gente até já tava ficando sem esperança de produzir muita coisa, porque realmente estava muito seco. E agora não, choveu assim muito mesmo. Então tá tudo crescendo rápido. Eu acho que daqui umas 2 semanas já vou ter bastante abobrinha para colher. E as batatas estão crescendo também numa rapidez. Ai, tá tudo super lindo mesmo. Então eu vou aproveitar e já vou fazer uma salada com essas folhosas pra comer agora de janta. E aí eu tenho uma sopa de tomate que eu fiz há 2 dias atrás, porque tava chovendo, eu fiquei com vontade de comer uma sopa. E é uma delícia, gente, essa sopa, uma delícia. Eu faço ela muito mesmo e ela é bem rapidona pra fazer. Eu vou pegar, eu tenho essa receita já aqui no canal, só que ela tá lá no meio de um vídeo, assim, de várias receitas que eu compartilhei. Então, eu vou pegar a parte daquele vídeo e colocar aqui pra vocês, pra quem quiser fazer essa sopa. Eu não vou fazer ela agora, eu já tenho uma porção e vou só aquecer. Mas então, eu vou lá agora pra cozinha fazer a salada. E vou mostrar pra vocês também como fazer essa sopa de tomate, que eu super recomendo, gente. É muito nutritiva, não é difícil de fazer e é muito saborosa. E eu vou começar fazendo a salada. A gente faz essa salada, eu acho que pelo menos 4 dias na semana aqui em casa. A gente faz uma tigela bem grande, tanto eu como meu marido, a gente adora comer essas saladas bem coloridas, bem volumosas. E a gente primeiro sempre acrescenta alguma folhosa verde. Agora, como eu tenho bastante alface, espinafre, couve da horta e rúcula também, geralmente é o que eu tô acrescentando, que é a base da salada. Depois a gente sempre acrescenta, quase sempre, tomate e pepino. E aí, quase sempre, um pimentão vermelho ou um pimentão amarelo. E o restante é opcional. Às vezes eu acrescento cenoura, rabanete, aí depende do que eu tenho em casa. E depois que eu cortei tudo, eu tempero. Geralmente o tempero a gente coloca sal, azeite de oliva, às vezes limão, às vezes vinagre balsâmico, que foi o que eu usei hoje. E aí é só misturar tudo e prontinho. E essa tigela aqui é bem grande, eu vou comer a metade e o meu marido come a outra metade. Ele não vai comer sopa como eu, mas ele sempre come salada também, ele gosta muito. E tava uma delícia essa salada. Eu adoro salada assim com vegetais crus, frescos. É muito gostoso. Agora eu vou mostrar a sopa aqui. Como eu disse, eu já tinha essa sopa pronta na geladeira, mas eu vou mostrar aqui pra vocês como que eu faço ela. Eu tenho aqui 4 tomates grandes, eu acrescento numa tigela, um pimentão vermelho, às vezes eu acrescento mais pimentão, cenouras, um pouquinho de tomilho fresco, se eu tiver em casa, senão eu não acrescento. E aí eu coloco um pouquinho de sal e azeite de oliva, dou uma misturada com as mãos e vou acrescentar aqui numa travessa para levar ao forno. E eu também coloco
alho com a casca mesmo. E aí eu vou levar isso aqui pro forno e deixar por mais ou menos uns 20 minutos. O forno tá pré-aquecido. Aí eu retiro do forno, quando já esfriou, eu acrescento isso aqui no meu liquidificador. O alho você só espreme e retira a polpa. E aí eu vou acrescentar a água, mais ou menos 500 ml, um pouquinho mais de ervas frescas, manjericão, tomilho e salsinha. Nesse dia eu tava acrescentando isso, mas depende do que eu tenho em casa. Um pouquinho de sal, leite de coco, que vai deixar essa sopa bem cremosa. Eu gosto muito de acrescentar leite de coco nas sopas. E aí eu bato e prontinho. Agora, nesse dia aqui, eu peguei uma fatia desse meu pão aqui, que é um pão sem farinha, sem sovar. Quem não viu ainda, dá uma olhadinha nessa receita. Eu tinha ele congelado e eu vou cortar em pedaços pequenos e dar uma torradinha nele na frigideira, fazer tipo uns croatãs para comer junto com a sopa, bem rapidinho. E aqui eu tenho a sopa, que eu já tinha pronta na geladeira, e eu só vou aquecer rapidamente numa panela e prontinho, só isso mesmo. Aí eu vou servir aqui no bowl, coloco um pouquinho dos croatãs com pão que eu fiz, um pouquinho de salsinha, como sempre. Eu adoro salsinha, gente, eu coloco salsinha em tudo, se eu tiver em casa. E essa foi a minha janta, então. Eu comi a sopa e a salada. E eu como junto, eu não como primeiro uma coisa e depois a outra. Eu vou comendo um pouquinho de cada, até terminar. Stay true to that fire in your heart and your soul.